Segunda-feira foi o Dia da Sogra. Começou a semana, né, já falando sobre esse assunto. E aqui no Brasil, essa relação com a sogra quase sempre é um prato cheio para piada, para comédia, para os memes, para as brincadeiras. Em algumas situações também gera briga, desentendimento e até um certo afastamento, né? Assunto para a gente discutir agora no nosso Papo de Quinta. E aqui no estúdio eu tenho um reforço, né? Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo a Graciele e o Reginaldo, que são terapeutas de casais. Bom dia! Sejam bem-vindos de volta! Coisa boa receber vocês aqui, prazer viu? é nosso. Bom dia, Bruno. Muito bom a gente estar aqui de volta e falar desse assunto tão importante, né? Sogra. É, importante, polêmico, né? Verdade. Vamos ajustar as ideias agora e claro que eu quero a sua participação. Então aproveita para tirar dúvidas ou fala sobre a sua realidade, né? Trazendo algum depoimento. Se você não quiser se identificar, tá tudo certo também. Mas manda sua mensagem para o WhatsApp do Mulher Demais. Tá aqui, ó, no cantinho da tela esse QR Code. E o número é o 991050400. Relação com a sogra. Quero saber como é a sua. Se você já teve algumas experiências no passado que não foram tão boas assim, se aprendeu com isso, enfim. Manda aí seu relato pra gente sobre esse assunto e a gente traz aqui para os nossos especialistas também, tá? E, gente, quando fala de sogra, tem gente até que diz assim, né? Já gera aquele burburinho em rodas de conversa. Até na própria rede social as pessoas trazem memes, brincadeiras, né? Mas de onde é que vem, assim? Qual é a raiz desse receio tão grande com essa relação com a sogra? Isso vale para homens e mulheres, né? Com certeza. Tem uma história por trás disso, né? É que se a gente parar para observar a nossa cultura, nós viemos de uma cultura patriarcal, né? Onde o homem saía de casa em busca do alimento, da provisão, e a mulher ocupava um papel central dentro dessa família. E esse filho, o homem, era o herdeiro dessa casa, dessa família. Daí o filho cresce e vem uma nora. E aí, o coração do filho vai para onde? Vai para nova relação, a nova família, ou essa mãe que tinha um papel central? Então, daí começa a rivalidade, gente. Então, dependendo da forma que foi construída essa relação entre mãe e filho, Sim. as mulheres, as sogras, acham que perdeu esse filho. Mas esquece que ganhou também mais uma filha. Então, a gente tem uma história por trás disso, né? É interessante você falar sobre isso, Graciele, porque normalmente o embate, né, parece que é entre nora e sogra. Às vezes genro e sogra não acontece muito, né? Mas por que acontece? É mais comum que as mulheres entrem nesse embate, né? Numa disputa que às vezes nem faz sentido? É isso? Normalmente é o mais comum que acontece? Geralmente existem até estudos, né, que comprovam que essa relação, geralmente, ela é mais conflituosa entre a nora e a sogra. Né? Estudos dizem que isso acontece por volta de 26%, enquanto de sogra com genro, por exemplo, por volta de 8%. Olha! Então é uma diferença muito grande. Muito Talvez gritante. seja até por conta dessa questão, né, da diferença entre a mulher, né, que é mais competitiva, né, e fica nesse espaço aí de posse, que ela tem que ter a posse dela, tem que disputar isso ali, né? Sim. Por conta do patriarcado, como o Graciele disse, lá de trás. E naquela época era muito comum, né, hoje ainda existe, mas era muito comum que a sogra e a nora morassem na mesma casa. Verdade. Aí o conflito começa já. Ainda logo ali. mais, né? Só De existe uma entender- dona nessa casa. Então vem uma disputa silenciosa, né? Que a gente vem arrastando até hoje. Porque quando a gente entra numa relação, a maioria das mulheres... Deixa eu conhecer minha sogra, né? Deixa eu ver como que é a tua mãe, né? Vem aquela... Porque assim, a gente traz transgeracionalmente algumas verdades dentro da gente. Se a gente não começar a desconstruir, a gente vai levar para o resto da vida. E isso acaba trazendo um entrave muito na nossa relação e atrapalhando até a relação da nova família desse casal, né? Verdade. Você falou aí sobre como observar aquele meio de campo antes de entrar numa relação, né? Então, às vezes, as mulheres observam como o homem trata a mãe. E aí
trazem isso para dentro da relação também. Então, se ele trata bem a mãe, muito provavelmente vai me tratar bem. Isso é um mito, gente? Vai depender muito de cada pessoa? Não. A terapia sistêmica, né, que é a nossa abordagem, por ser terapeuta familiar, ela traz essa verdade. Porque, assim, existe um modelo familiar. Então, eu só vou conseguir passar no meu dia a dia aquilo que eu aprendi. Então, se eu sou uma boa filha ou um bom filho, automaticamente eu vou ser uma boa esposa, um bom marido. E aí, ontem mesmo eu respondi algumas caixinhas na rede social, falando assim, meu noivo, meu namorado trata muito mal a mãe dele e ele me trata muito bem, tem uma discrepância aí, Graça. Falei assim, então, mas agora você não é posse dele, vocês estão se conhecendo, então a gente quando está namorando, a gente mostra sempre a melhor parte. Então a gente não fica no automático. Então quando a gente casa, junta as escovas de dentes, a gente faz o quê? A gente relaxa. É verdade. E aí a gente começa a demonstrar quem nós somos quando nós estávamos na nossa família de origem. E aí as garrinhas começam a aparecer. Então isso não é mito. É sinal de alerta, então, Com certeza, é alerta. Exato. A gente já está recebendo alguns relatos no WhatsApp do Mulher Demais e eu sempre falo que aqui vocês têm prioridade, né? Então já vamos trazer em tela que os nossos especialistas vão comentando, tá? Você pode mandar um relato, a sua dúvida, compartilhar a sua experiência. A Edileuza disse o seguinte, bom dia, Bruna, eu gosto demais da minha sogra, mas é o seguinte, ela lá e eu cá. Vê que interessante, né? Interessante mesmo o relato da Edileuza. Ela gosta da sogra, mas estabeleceu limites nessa relação. E às vezes a convivência pode gerar uma série de atritos também. Esse ela lá e eu cá é uma boa estratégia? O que você acha? É uma boa estratégia, com certeza, né? A gente impor os limites e saber dessa cerca que é criada. É muito importante quando o casal, né, ele inicia a relação e aí começa a definir esses papéis, essa cerca, esse limite que é imposto, ele tem que ser imposto pelo casal, né? Não só por um deles. E aí, a Edileuza, ela está certíssima, legal, ela gosta da sogra, ela lá e cá. Mas, ao mesmo tempo, tem que existir uma certa aproximação, aquela diplomacia, da boa educação, do respeito, e aí consegue-se fazer isso. Sogra boa não é aquela que também é só distante, né? A sogra boa e a ideal é aquela que acompanha o casal, o crescimento dos filhos, dos netos, que esteja ali presente, que torce porque ela é parceira. Então, se você conseguir colocar esse limite, tu consegue também ter a sogra próxima, mas ali no lugar dela, contribuindo para a relação. Com a sua função, né? Porque sogra é sogra, né, gente? Então, é isso, vai ser a mãe sempre daquele filho, daquela filha, independente de qualquer coisa, né? Então, estabelecer limites eu acho interessante eu posso até brincar no meu caso, que assim, eu amo a minha sogra, quero mandar até um alô para ela, que com certeza está assistindo. Ei, muito bem. É a primeira telespectadora. Como é que é o nome dela? Miriam. Miriam. Beijo, dona Miriam. E aí a minha sogra, quem me conhece sabe que eu tenho uma relação muito boa com a minha sogra, né? E aí me fez lembrar de Edileuza, que sogra boa é sogra longe. A minha está 2.000 quilômetros de distância, então é impossível também, né? Fica bom. É uma relação distante, né? Mas brincadeira. Mas não deixa de ser carinhosa. Mas ela né? é muito presente na nossa vida e a gente conseguiu, né, Respeito Graça? o limite. Colocar os limites do nosso casamento e ela sabe onde ela pode chegar e onde não pode. É isso aí. Vamos para mais um relato no nosso WhatsApp? Solta aí agora o relato da Dida. Bom dia, Bruna. Hoje já não tenho sogra, mas sou sogra. Não gosto de piadas sobre sogra, não me meto com minhas noras, pois sofri com a minha, né? Eu acho que com a sogra dela, que fez de tudo para o meu casamento acabar. Mas minhas noras têm seu espaço e eu o meu. E tudo certo. Você vê que ela não teve uma experiência muito boa com a sogra e já mudou essa configuração com essa nova realidade também. Importante não repetir esse padrão de comportamento, né, Graça? Perfeito. Quando nós temos consciência desse padrão, do que a gente traz, fica muito mais fácil da gente modificar. Então, essa telespectadora, ela trouxe que ela teve consciência, ela não queria passar, ela encerrou ali aquele ciclo da má relação, né, da interrupção dessa sogra dela com ela. Então, ela começou a fazer diferente, respeitando os limites e o quadrado de cada um. Sabe por quê, Bruna? São amores diferentes, são papéis diferentes. Funções, a mãe nunca vai ser jamais substituída pela esposa.
E a esposa nunca vai ser substituído pela mãe, e neto e filhos, e assim a gente vai levando nossa transgeracionalidade. Só que o problema todo é que nós vivemos numa cultura, é do ser humano o ego, aquela questão do orgulho. Ai, perdi meu filhinho, perdi minha filhinha. A gente não perde ninguém, não. Porque o filho pode ir para a filha, o filho pode ir 2.000 quilômetros para outro país, mas vai ter sempre aquele amor, aquela consideração. Então, cabe também esse novo casal que se formou, essa nova família, de demonstrar honra a esses pais, a essa mãe, principalmente, olha, mãe, eu te honro, mas agora eu formei a minha família. E eu preciso desse espaço, né? Verdade. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, tá? E claro que eu conto com a sua participação. Você pode trazer seus relatos, experiências pessoais, as suas dúvidas. Compartilhe aí no nosso 991050400. Esse é o WhatsApp do Mulher Demais. Então a gente está ao vivo. Oportunidade aí para nesse feriado você compartilhar suas experiências com a gente também. Volto já, tá, gente? Muito legal esse assunto, viu? E de uma forma leve, informativa, né? Fica melhor ainda.